E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e esta videoaula é a segunda videoaula de uma sequência de vídeos que eu estou gravando sobre o desenvolvimento de um jogo NFT baseado em batalha. Na primeira videoaula eu mostrei como nós podemos desenvolver um smart contract de suporte a esse tipo de jogo. E nesta videoaula eu irei mostrar como desenvolver um front-end baseado no React para um smart contract ou para um jogo NFT ou uma aplicação descentralizada. Ok? Nesta videoaula eu vou seguir este roteiro, onde eu irei apresentar uma breve introdução. Depois eu irei realizar uma demonstração das funcionalidades que eu implementei no front-end baseado em React para esse jogo NFT que eu estou desenvolvendo. Ele se chama Football Club Beatles. E na sequência, após a demonstração, eu vou falar um pouquinho a respeito do React. Lembrando que eu não vou ensinar a fundo, né, como nós podemos trabalhar com React. Eu vou mostrar como eu usei o React para criar um projeto de front-end para o Smart Contract. Ok? Mostrar a sequência de passos necessários para que seja possível nós criarmos um projeto de um front-end baseado em React. Ok? Depois eu vou especialmente focar em mostrar passo a passo como desenvolver este front-end baseado em React e como fazer essa integração entre o front-end e o smart contract. Ok? Finalmente eu vou apresentar minhas conclusões e os próximos passos. Então vamos lá, introdução. Conforme eu já falei, nesta videoaula eu irei apresentar especialmente o processo de desenvolvimento de um front-end baseado em React. Mostrar como é possível desenvolver um front-end para um smart contract ou para um jogo NFT. Lembrando que eu venho trabalhando num projeto pessoal que consiste em desenvolver um jogo NFT chamado Football Club Beatles, e eu vou ensinar a vocês a abordagem de desenvolver um front-end baseado em React que eu estou usando para desenvolver o front-end do jogo Football Club Beatles. Ok? Então a ideia do Football Club Beatles é que por meio desse jogo NFT será possível colocar os times de clubes de futebol para batalhar, onde cada time de futebol de um determinado clube ele será um token NFT baseado no padrão ERC 721. E desta forma o vencedor de uma batalha ele ganha o time de futebol do seu adversário, ou seja, ele ganha o token NFT do adversário, do perdedor. Ok? Para esta videoaula eu vou focar especialmente na abordagem baseada em React, que pode ser usada para implementar front-ends para smart contracts. Beleza? Então vamos lá para a demonstração? Ok, pessoal. Eu irei apresentar agora uma visão geral do jogo NFT, especialmente
as funcionalidades que eu implementei nesta versão do jogo. Vale ressaltar que é uma versão beta, eu ainda não implementei todas as funcionalidades. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Essa página que vocês estão visualizando, ela é uma página dinâmica, que ela apresenta algumas informações que foram obtidas por meio do contrato inteligente que foi desenvolvido, que fornece suporte ao jogo NFT chamado Football Clubs Beta. Ok? Então vocês estão visualizando neste momento uma página dinâmica que ela apresenta o hash, ou seja, o endereço do contrato inteligente, o endereço do jogador, beleza? E é possível observar também que neste momento quatro clubes estão disponíveis para a compra. Cada clube, pessoal, corresponde a um card ou a um token NFT que foi cunhado pelo dono do jogo. O dono do jogo é a pessoa, o desenvolvedor, né, que fez o deploy do contrato inteligente para a rede hosting da plataforma Ethereum. Neste jogo, de acordo com o contrato inteligente ele foi desenvolvido, somente o dono do jogo ele pode realizar a operação de mint, ou seja, somente o dono do jogo pode criar tokens NFT. E como eu já havia falado, cada clube corresponde a um token NFT. Beleza? Como eu estou acessando o jogo NFT por meio da conta do proprietário do jogo, é possível visualizar todos os tokens NFT, todos os cards, clubes que estão disponíveis para compra neste momento. E observe essa opção aqui, ó, seus clubes de futebol. Quando eu clico nessa opção, é possível visualizar os clubes, né, os cards clubes, os tokens NFT que pertencem ao dono do jogo. Né? Como esses tokens NFTs eles ainda não foram comprados, então o dono do jogo, que no caso sou eu, ainda sou o proprietário dos 4 tokens NFT. Eu vou retornar para a página principal e a gente observa, né, que esses 4 tokens NFT estão disponíveis. Beleza? Para confirmar que esse hash, né, esse endereço, corresponde à conta da plataforma blockchain Ethereum, que está sendo usada via MetaMask, é a conta ativa, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o MetaMask. Observe que a conta 1 é a conta que está ativa, né? E eu vou agora acessar detalhes da conta. E é possível observar, né, que o hash da conta 1, que é a conta que está ativa no MetaMask, corresponde ao hash que está sendo exibido na página. Ok? Então, esse front-end que foi implementado, ele está conseguindo capturar e exibir o hash da conta 1, né, da conta ativa, por meio da utilização da biblioteca ELB3JS, que eu já falei sobre ela em videoaulas passadas. E ainda neste vídeo eu vou mostrar como ela foi usada para obter
este hash, que corresponde à conta que está ativa no MetaMask. Beleza? É possível observar também, né, que a página ela está exibindo o hash que corresponde ao contrato do jogo, ao smart contract do jogo. Esse hash ele foi gerado quando o smart contract do jogo ele foi implantado na rede Hopstan da plataforma blockchain Ethereum. Beleza? E também através da biblioteca LB3DS é possível obter o hash do contrato, do smart contract. Ok? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mudar de conta. Então a conta 1 é a conta do proprietário, do cara que fez o deploy do smart contract para a plataforma Ethereum. E agora eu vou mudar de conta para a conta 2, que corresponde à conta de um jogador. De um jogador não proprietário, vamos dizer assim, né, do jogo. Observe que eu troquei. E aí eu vou dar um refresh aqui na página. E observe que o hash também foi atualizado. Agora é possível observar o hash do jogador, né, o endereço do jogador, um novo hash, que corresponde justamente, ó, detalhes da conta, ao hash, ó, ao endereço da conta 2. Muito legal, né? Então isso significa que um outro usuário, né, um jogador, ele está acessando o jogo NFT. E se eu clicar agora em seus clubes, observem aqui, ó, seus clubes de futebol, vai ser gerada uma página dinâmica, olha só que legal, que vai mostrar justamente os clubes que esse jogador, cujo hash é esse aqui, ele comprou. Ou seja, em outras palavras, essa página dinâmica ela está mostrando os tokens NFTs que esse jogador comprou do dono do jogo. E por meio desses tokens NFTs, o jogador ele vai poder colocá-los para batalhar. Né? Colocar, por exemplo, este time aqui do Flamengo para ele batalhar contra um outro time de um outro jogador. Ok? Vale lembrar que a função que fornece suporte à execução de batalha no jogo, eu implementei no Smart Contract e eu mostrei na videoaula passada. Nesta versão, eu ainda não implementei a funcionalidade batalha por meio do front-end. Essa funcionalidade eu vou implementar brevemente e ela vai ficar para um próximo vídeo. Beleza? Então, dentre as funcionalidades que foram implementadas, a geração de uma página dinâmica que mostra especialmente os clubes ou os tokens NFTs que pertencem a um determinado jogador é uma delas. E a funcionalidade que apresenta todos os tokens NFTs que o dono do jogo criou, que estão disponíveis para serem comprados, é uma outra funcionalidade do jogo que eu implementei nesta versão. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou comprar um token, né? Vou comprar um jogo. Repetindo que este jogador, né, ele tem esses dois tokens, né, ou esses dois cards clubes, né, que é o Flamengo e o Palmeiras. Então eu vou voltar para a página principal e aí eu vou comprar um novo clube, né, um novo time de futebol. Beleza? Cada token NFT corresponde a um time de um determinado clube. Eu não mintei, né, não cunhei todos os times de futebol, todos os clubes de futebol do Brasil, por uma questão mesmo de tempo, então eu cunhei apenas alguns, só para fins de demonstração.
Na versão final deste NFT Games, eu vou cunhar vários clubes de futebol, vários times correspondentes, beleza? Então, quais são as informações que cada card apresenta? Observe aqui, ó, o Corinthians, o card do Corinthians, né? Clube Corinthians, o código corresponde ao token ID, do token NFT, o ano de um determinado time do Corinthians, o total de títulos desse time neste ano, o valor da energia, o nível de energia, né? E o valor em centavos de Ether, né? O valor em Whey. Beleza? Observem que cada token tem um Whey correspondente, né? Esse token, esse valor de Whey corresponde ao número de títulos que cada time possui. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu queira comprar esse time aqui do São Paulo, né, de 1993. Então para isso eu vou digitar aqui, ó, 4, né, que é o código que corresponde ao token ID do São Paulo. Vou clicar aqui em comprar. Neste momento o MetaMask ele foi aberto. E aí, quando eu confirmar a transação, o que vai acontecer, né? Este token NFT correspondente ao time do São Paulo, de 1993, que pertence ao dono do jogo, será transferido para este jogador aqui, né? O jogador cujo hash, né, cuja conta é 0x2c24, ou seja, o jogador que está ativo, né? E esse jogador que está ativo, que vai comprar, ele vai pagar 90 mil centavos de Ether, beleza? Então eu vou clicar aqui em confirmar. E neste momento a transação ela está sendo minerada. Falta eu colocar aqui uma animação, né, para indicar para o jogador que a transação ela está sendo minerada. Opa, transação confirmada. Beleza? Então eu vou colocar essa animação mais para frente. Se a transação foi confirmada, significa que o time do São Paulo de 1993, ele agora pertence ao jogador que está ativo. Para confirmar, eu vou clicar aqui, ó, em seus clubes de futebol. E olha só que legal, pessoal. Tá aqui, ó. O time do São Paulo de 1993, ele agora pertence ao jogador, né? Ao jogador 2. Ele tem agora três clubes de futebol, 3 tokens NFTs, que ele comprou do proprietário do jogo. Então, mais para frente, ele vai poder selecionar um desses clubes, um desses times de futebol para colocar, para batalhar contra um time de um outro jogador, certo? Vale ressaltar que cada clube ele pode ter vários times cunhados, vários times de futebol cunhados. Normalmente, a cada temporada, a cada ano, um determinado clube ele tem um determinado time, né, uma determinada equipe. Ok? Então, eu pretendo mais para frente cunhar vários times, inclusive vários times de um determinado clube, visando oferecer mais opções para os jogadores. Beleza? Então, eu vou retornar para a página principal e observem que agora somente três times estão disponíveis, somente 3 tokens NFTs estão disponíveis. Muito legal, né? Muito legal, pessoal. Muito legal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a conta do jogador 2 para o jogador, aliás, para o jogador 1, né? Para o proprietário, né, do jogo, que no caso sou eu. Mudei. Vou dar um refresh. Uma outra funcionalidade que eu vou implementar também é para que ocorra um refresh automático da página quando eu mudar de conta aqui no MetaMask. E aí observem que agora o endereço do jogador
é um outro hash, né, que corresponde à conta do proprietário, a conta 1 do proprietário do jogo. E observe que para este usuário somente 3 clubes estão disponíveis, somente 3 tokens NFT estão disponíveis, porque um foi comprado, né? O São Paulo foi comprado pelo jogador 2. Beleza? Se eu clicar aqui, ó, em seus clubes de futebol, da mesma forma, o dono do jogo ele tem somente 3, né? Somente 3 tokens NFT, somente 3 clubes de futebol disponíveis. Vou voltar aqui para a página principal. Muito legal, não é não, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração para vocês do Meet de um novo clube de futebol, ok? Eu ainda não implementei uma página para que o dono do jogo, o proprietário do jogo, ele possa fazer o Meet através dessa página. Então eu vou fazer o Meet por meio do Remix BR. Eu vou acessar aqui o Remix BR. Olha aqui o meu contrato inteligente, meu Smart Contract, que na aula passada, na videoaula passada, eu expliquei como ele foi desenvolvido. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou cunhar, né, um novo clube de futebol através da função Create New Football Club. Beleza? Que é exatamente esta função aqui que foi implementada no contrato inteligente. Essa função ela tem alguns parâmetros de entrada que corresponde ao logo URI, ou seja, a URI que aponta para a logomarca do clube de futebol. Vale ressaltar que todas as logomarcas elas estão hospedadas no IPFS, que é o serviço de armazenamento de arquivos descentralizados, baseado em blockchain. O segundo parâmetro corresponde ao nome do clube. O terceiro corresponde ao ano de um determinado time do clube. O total underline title, né, corresponde ao número de títulos, número total de títulos de um determinado time de futebol em um determinado ano. E o underline value, este quinto parâmetro, corresponde ao valor deste time em centavos de Ether, beleza? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou cunhar um novo clube. Então para isso eu vou acessar aqui a minha lista de URIs, que corresponde a imagens que eu havia armazenado no IPFS. Eu vou cunhar aqui o Vasco da Gama. Vou copiar aqui a URI correspondente à imagem. Vou colar aqui, ó, no primeiro parâmetro, que corresponde à URI do logo. Vou especificar o nome do jogo, do clube, né? É o Vasco da Gama. Eu vou colocar aqui um ano, eu vou colocar aqui um ano só para testar, sei lá, 2003. Vamos supor que ele tenha conquistado 2 títulos neste ano. Eu vou manter aqui 80 mil centavos de Ether, 80 mil Whey. Vou clicar em transação. Observem que o MetaMask foi aberto. Então, neste momento, o que vai acontecer? Quando eu clicar em confirmar, a função Create New Football Club vai ser executada e ela vai mintar, né? Ela vai mintar o token correspondente ao Vasco da Gama. Um novo token vai ser criado. Então eu vou clicar aqui em confirmar. E aí a operação de mint ela está sendo processada, minerada. Isso vai levar um tempinho. Observe aqui, ó, pendente. Se eu abrir aqui o meu MetaMask, atividade, observe aqui, ó, pendente. Então vamos aguardar. Opa, foi confirmada a transação. Significa que um novo token NFT foi mintado. Beleza? Que corresponde ao clube Vasco da Gama. Vamos fazer o seguinte, eu vou retornar para a página principal
do jogo. E agora eu vou dar um refresh, né? Olha só que legal, e tá aqui o Vasco da Gama. Então o Vasco da Gama é o novo Futebol Club Card disponível, ou o novo token NFT que está disponível para compra. Muito legal. Muito legal. Certo? Se eu clicar aqui em seus clubes de futebol, da mesma forma eu vou conseguir visualizar, porque eu sou o dono do jogo. Eu estou, neste momento, acessando o jogo por meio da minha conta, né, da conta do hash que corresponde ao dono do jogo, ou seja, a pessoa que fez o deploy do smart contract para a rede Hopsen da plataforma Ethereum Blockchain. Vou voltar para a página principal, vou mudar de conta, então vou para a conta 2, que corresponde a um jogador de fato do jogo, né? Não é mais o proprietário. Vou atualizar e observe que realmente o hash do jogador, né, o endereço do jogador foi alterado, porque agora eu estou acessando por meio da conta 2. E se eu clicar aqui em seus clubes de futebol, é possível visualizar os clubes, os tokens NFTs deste jogador. Flamengo, Palmeiras e São Paulo foi o que eu comprei antes, né, que este jogador comprou antes. Eu vou clicar aqui em página principal e observe que o Vasco da Gama está disponível para compra, né? São 4. Então, esse jogador, se ele quiser, ele pode comprar este novo token. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais funcionalidades que eu desenvolvi para essa versão do jogo Futebol Clubs Beta. E aí, a próxima funcionalidade que eu vou implementar é justamente permitir que um jogador ele possa selecionar um clube, um time de futebol que ele comprou e colocá-lo para batalhar, usando a função Beaton. Observem aqui, a função Beaton que foi implementada no Smart Contract. Beleza? Então isso vai ficar para um próximo vídeo. Ok, pessoal. Na sequência deste vídeo, eu vou ensinar como eu implementei este front-end que está integrado ao smart contract deste jogo NFT. É importante ressaltar que este front-end ele foi desenvolvido por meio do framework React. Muito legal, certo? Os exemplos de aplicações descentralizadas, inclusive o exemplo do jogo NFT que eu implementei em videoaulas passadas, eu não usei nenhum framework para implementar o front-end do jogo. Desta vez eu resolvi fazer um pouco diferente, usando o framework React. Beleza? Então, é uma versão um pouquinho mais sofisticada, é um exemplo um pouco mais sofisticado de uma implementação, né, de um jogo NFT, de uma aplicação descentralizada. Ok? Então, agora eu irei começar a ensinar como este front-end foi desenvolvido, né? Qual é as ferramentas que foram usadas, o modelo de desenvolvimento que eu empreguei para implementar este front-end. Beleza? Ok, pessoal. Após demonstrar as principais funcionalidades implementadas no front-end do jogo NFT que estou desenvolvendo, eu vou começar a entrar agora numa parte mais técnica, onde eu vou mostrar como nós podemos empregar um React para implementar o front-end de um jogo NFT, né, de um smart contract. Beleza? Então, pessoal, os exemplos de desenvolvimento de aplicações descentralizadas que eu já apresentei para vocês são exemplos onde eu não fiz uso de nenhum framework para implementar
o front-end, justamente com o intuito de facilitar o aprendizado, não complicar muito. Mas desta vez eu decidi inovar um pouquinho, trazendo como novidade uma abordagem para implementar front-end para smart contract, para jogos, NFT, para aplicações centralizadas, baseada no React. Então o React, né, é um framework implementado em JavaScript, eficiente, flexível, que fornece suporte à criação de interfaces com o usuário. O React ele permite a criação de interfaces com usuários complexas a partir de códigos isolados chamados componentes. Então é um framework orientado a componentes. Para obter mais informações a respeito do React, eu recomendo acessar este site aqui, o site oficial do React. Beleza? Criar projeto React para o desenvolvimento do front-end. Então, a partir de agora, eu vou mostrar passo a passo como nós podemos criar um projeto baseado em React que vai oferecer suporte ao desenvolvimento de um front-end. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma pasta. E essa pasta ela pode se chamar, por exemplo, MyDApp ou um outro nome. E aí, ao acessar essa pasta, vocês vão abrir o terminal e vocês vão digitar o comando npx create-react-app e o nome de uma pasta que vai abrigar o projeto que vai ser criado. Beleza? Eu coloquei aqui como sugestão o nome MyDApp. Ao executar este comando, conforme é possível visualizar através desse print, será iniciado o processo para criar uma estrutura de arquivos e pastas. E essa estrutura ela vai compor o projeto do front-end. Beleza? Após criar o projeto do front-end, o próximo passo é instalar a biblioteca ELB3. Pessoal, lembrando que a biblioteca ELB3 ela é uma biblioteca implementada em JavaScript, que ela permite que as páginas web, as páginas do front-end, se conectem com um contrato inteligente, né, com um smart contract. Ok? Então essa biblioteca ela faz a ponte entre o front-end e o smart contract que está implantado em uma determinada rede blockchain, especialmente em uma rede da plataforma Ethereum. Certo? Então é necessário instalar essa biblioteca. Para isso, dentro da pasta MyDApp, vocês vão abrir, né, o terminal e vocês vão digitar esse comando npm install elb3. Lembrando que o comando npm ele se refere ao gerenciador de pacotes do Node.js. Certo? Então, torna-se necessário a instalação do Node.js na máquina de vocês para que seja possível rodar o comando npm que vai permitir instalar a biblioteca elb3. Então, ao executar esse comando, esse processo aqui de instalação da biblioteca vai ser executado, conforme é mostrado nesse print. Ok? Pessoal, consequentemente, após a criação do projeto baseado em React,
A ferramenta de criação do projeto vai criar a estrutura de pastas e arquivos, conforme eu havia falado, né? Então a pasta MyDApp ela deverá ficar exatamente como está sendo exibida aqui neste print, onde é possível observar algumas pastas e arquivos, né? Essa pasta Node_Modules ela é muito importante porque é nela que ficam armazenadas todas as dependências do projeto, as bibliotecas, né, que fornecem suporte ao desenvolvimento do front-end. E é nesta pasta src onde vai ficar armazenado código-fonte que implementa os componentes que fazem parte do front-end, ou que implementam as páginas web que fazem parte do front-end. Beleza? É muito importante verificar se a biblioteca ELB3 se ela de fato foi instalada. Então, para isso, vocês vão acessar a pasta Node_Modules e vão procurar se existe essa sequência de pastas que vocês estão vendo aqui destacada, para constatar, né, verificar se realmente a biblioteca ELB3 ela foi instalada. Então tem várias pastas aqui relacionadas à biblioteca ELB3, e aí é importante observar, né, se essas pastas estão dentro da pasta Node_Modules. Beleza? E aí na sequência é necessário testar o React, testar se o projeto foi criado corretamente, né? Então para isso vocês vão digitar o comando npm run start. Ao executar esse comando, o navegador ele deverá iniciar automaticamente, exibindo essa página de boas-vindas, né? Essa página de boas-vindas ela foi implementada em um arquivo chamado app.js. Esse app.js é um arquivo que implementa o componente principal, vamos dizer assim, ou a página principal do front-end. Então, por default, o React ele cria uma página, né, uma página de boas-vindas que deverá ser exibida quando a gente digitar o comando npm run start. Se por alguma razão, se o navegador não iniciar automaticamente, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão abrir o navegador, vão abrir uma nova janela, um novo guia, e vão digitar esse comando aqui, ó, localhost 2.3000. Beleza? Pessoal, eu vou começar agora a explicar passo a passo essa abordagem de implementar um front-end baseado no React, e especialmente mostrar como implementar a integração entre o front-end com o Smart Contract. Beleza, então a primeira coisa que deve ser feita é a criação de um arquivo na pasta src, que é o arquivo que vai ser chamado de elb3.js. Então, para criar esse arquivo é muito fácil, né? Basta clicar sobre a pasta src, né, com o botão direito, se você estiver usando um editor de código convencional, na sequência new file, e especificar um nome, para esse arquivo que deverá ser elb3.js. O resultado deverá ser esse que vocês estão vendo aqui. Esse arquivo ele é importante porque vai ser por meio dele que a gente vai implementar um código que vai permitir que a aplicação vai permitir que uma página, né, do front-end, por exemplo, a aplicação, a página principal, possa usar a biblioteca elb3.js que vai ser acessada, né, vai ser importada, vai ser instanciada. Lembrando que é através da biblioteca elb3 que o front-end, né, que as páginas, elas conseguem se comunicar com o Smart Contract que roda lá no back-end, né, que roda numa determinada plataforma, numa determinada rede Ethereum. Uma vez que o arquivo elb3 ele foi criado, é necessário implementar esse código aqui no arquivo elb3.js. Basicamente, o que esse código está fazendo aqui?
ele está importando a classe ELB3 da biblioteca ELB3.js. Está sendo feita uma requisição ao MetaMax, pedindo para ele uma referência de um provedor que está estabelecendo uma conexão com uma rede da plataforma Ethereum. Ok? Observem que a classe ELB3 ela está sendo instanciada, passando como parâmetro Windows.Ethereum, que é o parâmetro que se refere ao MetaMax, especialmente a um provedor de acesso a uma rede da plataforma Ethereum, que está selecionada, que está ativa no MetaMax. E aí o objeto correspondente vai ser guardado aqui na variável ELB3, que vai ser exportada, de modo que ela possa ser usada por outros arquivos que vão fazer parte do front-end. Beleza? Então, repetindo, só para reforçar a ideia, o código que deve ser implementado no arquivo ELB3.js, ele vai permitir que seja possível importar uma instância da biblioteca ELB3, para que por meio dela seja possível requisitar ao MetaMax o acesso a uma rede da plataforma Ethereum que está ativa por meio de um provedor, que nesse caso é o próprio MetaMax. Então é esse código que vai conectar o front-end a uma rede da plataforma Ethereum por meio do MetaMax. O próximo passo consiste em editar o arquivo app.js. Conforme eu havia falado, esse arquivo ele é o componente principal, é a página principal do front-end. E este arquivo ele deve ser editado para que seja adicionado nele justamente o arquivo ELB3, que é exatamente esse arquivo aqui que estabelece a conexão com uma rede da plataforma Ethereum por meio da biblioteca ELB3.js. Beleza? Então, para isso é necessário adicionar essa linha aqui que vocês estão vendo, né? No arquivo app.js. Ok. O próximo passo é um passo muito importante, que consiste na criação de um outro arquivo, também na pasta src, chamado mycontract.js, e esse arquivo ele vai conter o código necessário para viabilizar que seja possível obter uma instância do contrato inteligente que está implantado em uma determinada rede da plataforma Ethereum. Para que seja possível obter essa instância, vai ser necessário o código ABI e o endereço do smart contract que foi implantado. Em videoaulas passadas eu já mostrei como fazer isso, como obter o código ABI e o hash, o endereço, por meio do RemixDE. O RemixDE é aquela ferramenta de suporte ao desenvolvimento de contratos inteligentes, uma ferramenta online, que por meio dela é possível editar código, é possível compilar código, é possível fazer o deploy do smart contract para uma determinada rede da plataforma Ethereum, ou para uma blockchain para fins de teste, como o Ganache. Beleza? Então é uma ferramenta, o RemixDE é uma ferramenta bem completa.
E nas videoaulas passadas eu mostrei, né, como é possível implementar um contrato inteligente no Remix IDE, como fazer a compilação, como fazer o deploy. Então, quando a gente faz a compilação, é gerado o código ABI. O código ABI nada mais é do que um código JSON que ele descreve as funções que fazem parte de um contrato inteligente, de um smart contract. E esse código ABI, ele é usado pela biblioteca ELB3 para que ela possa saber, né, quais são as funções que fazem parte do contrato inteligente, do smart contract. E também para que seja possível que a classe ELB3 dessa biblioteca possa instanciar o contrato inteligente. Só que além do código ABI, é importante também obter o endereço do smart contract. O que é esse endereço? Quando o smart contract, quando ele é implantado, ou seja, quando é feito o deploy deste smart contract para uma rede da plataforma Intel, por meio do próprio Remix IDE, é gerado um hash, que é o endereço. Então, esse hash ele pode ser obtido, né, através do Remix IDE. Beleza? Então, uma vez obtido o código ABI e o endereço, esses dois, vamos dizer assim, esses dois parâmetros importantes, eles deverão ser adicionados no arquivo mycontracts. Observem aqui o código do arquivo mycontracts. Então, primeiro ele está importando a web, né, a ELB3, aquele arquivo ELB3 que eu mostrei como criar no início. E duas constantes foram definidas, a constante address e a constante ABI. Né? A constante address, ela deverá receber o endereço do smart contract, conforme vocês estão vendo aqui, o endereço obtido lá do Remix IDE, e o arquivo myContracts, através da constante ABI, deverá receber o JSON, né, o código ABI, conforme vocês estão vendo aqui. Então, aqui tem um pedaço do código ABI, né, que está sendo armazenado aqui na constante ABI ou ABI. Beleza? Aqui é possível visualizar o restante do código ABI. E no final, após o código ABI, observem aqui, ó, é necessário exportar a instância do contrato, a instância do smart contract. Né? Observem aqui que o método contract ele recebe como parâmetro de entrada justamente, ó, o ABI e o address, né? As duas constantes. Dessa forma, ele vai instanciar o smart contract, beleza? E através do export default, essa instância ela vai ser exportada, né, para que qualquer outro arquivo que faz parte aí do front-end possa usar essa instância do contrato inteligente para que por meio dela possa invocar os métodos que foram implementados lá no smart contract, no contrato inteligente, beleza? Então, repetindo, é através da instância do contrato inteligente, é através da instância do smart contract que vai ser exportada por meio do arquivo mycontract.js, que vai ser possível invocar os métodos, chamar os métodos do contrato inteligente. Então agora a gente retorna para o arquivo app.js, que é o arquivo principal, para adicionar nesse arquivo agora a importação do arquivo myContract, que contém a instância do contrato inteligente. Né? Então lembrando que a Web3 ela contém a referência, né? ela estabelece a conexão com uma rede da plataforma Intel, e o myContract ele contém a instância do smart contract que está rodando nessa rede. Ok. Um outro import importante que deve ser feito no arquivo app.js
é da biblioteca React, do framework, né? Para que seja possível, por meio da biblioteca React, fazer uso de algumas funções que vão permitir que o aplicativo ou que a página principal possa exibir informações obtidas a partir do smart contract, por meio da instância do contrato exportada pelo myContract, que está sendo importado aqui. Ok? Beleza. Para que seja possível renderizar ou exibir as informações obtidas do smart contract em uma página web, ou seja, exibir no aplicativo, torna-se necessário implementar a função render. Essa função render, ela faz parte da classe componente, que está sendo estendida pela aplicação, né, pelo app.js. E, consequentemente, torna-se necessário a implementação da função render. Essa função render, observe aqui o retorno dela. O retorno dela é justamente um código HTML. Esse código HTML é ele que define a estrutura da página web. Beleza? E é ele que também contém o conteúdo que deverá ser exibido na página web. Lembrando que o conteúdo que vai ser exibido nessa página web, a informação que vai ser exibida, ela é oriunda lá do smart contract. E ela vai ser obtida através da chamada de métodos do contrato inteligente do smart contract, através da instância do contrato obtida pela biblioteca ELB3. Beleza? Então eu sugiro a implementação deste código no arquivo app.js. Ok? Especialmente a implementação da função render do jeito que vocês estão vendo aqui. E aí, ao executar o React através do comando npm run start, o resultado deverá ser essa página que vocês estão visualizando aqui. Se tudo ocorrer bem, é claro. E aí um detalhe importante, ó. Observem que nesta página está sendo exibido a logomarca do React. Essa logomarca, ela faz parte, né, do apps.js. Isso pode ser modificado, pode ser substituído por uma outra logomarca. E observem que nessa página está sendo exibido agora uma informação que foi obtida a partir de um método lá do smart contract. A informação que está sendo exibida aqui, ó, é o address, ou seja, é o hash do proprietário do smart contract. Muito legal. E como é que essa informação ela foi obtida para que ela seja exibida nessa página? Deixa eu retornar para a página anterior. E aí, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que é exatamente esta linha aqui, ó, este parágrafo. Estão vendo aqui? Ó? Este parágrafo ele se refere exatamente a esta informação. Então, esta informação ela está sendo formatada em HTML por meio de um parágrafo. Né? E aí, ó, o endereço do contrato vai ser obtido a partir, né, desta constante aqui de estado chamada warner. Ok? E essa constante warner, onde ela vai ser alimentada, né, ou onde vai ser armazenado nela o hash, né, o endereço do dono, né, do smart contract. Observem aqui essa função aqui, ó. No React tem uma função chamada componente de mount, uma função assíncrona, uma função também do tipo invólucro, wrapper, que ela é chamada quando o componente ele é
montado, criado. É a primeira função que é chamada, vamos dizer assim, quando o componente ele é carregado. E aí, observe como essa função ela foi implementada. Observe essa linha aqui, ó. Nesta linha, um determinado método lá do smart contract chamado Warner, ele está sendo chamado. Né? Por que eu sei que é um método do contrato inteligente? Por que eu sei que esse método ele pertence ao smart contract? Observem aqui, ó, métodos. Olha aqui, ó, myContract. Estão lembrados que o myContract ele contém a instância do contrato inteligente, a instância do smart contract? Então, através dessa instância do smart contract, é possível chamar o método Warner lá do smart contract, que ele vai recuperar o address, ele foi implementado lá no smart contract para obter, né, para recuperar o address do usuário que fez o deploy do smart contract. E aí, né, esse hash, esse endereço vai ser armazenado aqui nessa constante, né, chamada Warner. Posteriormente, essa constante ela vai ser passada como parâmetro de entrada para o método setState, para que o estado atual desta aplicação, né, deste componente, ou do objeto correspondente, seja definido. Ok? E aí, aqui, né, é possível obter o valor do estado, né, o valor do estado, especialmente da constante Warner, que contém o endereço do dono do smart contract. Beleza? Então, através dessa implementação é possível observar como nós podemos, né, como a aplicação, como uma página web do front-end, ela consegue invocar um método do smart contract e como ela consegue mostrar a informação que foi obtida através do método do smart contract usando a função render, que cria dinamicamente uma página, né, uma página web. Beleza? Mas vamos supor que eu queira exibir mais informações nessa página, renderizar novas informações obtidas do smart contract na página web. Para isso é necessário adicionar no dicionário state novas propriedades, além da Warner. Lembrando que antes o dicionário state ele tinha apenas, né, uma propriedade de estado chamada Warner. E agora, para que seja necessário exibir outras informações oriundas do smart contract, nós devemos criar ou adicionar novas propriedades no dicionário state, além do Warner. Então eu adicionei aqui, ó, a propriedade contract address, a propriedade myNewNumber e a propriedade add_tem_to_myNumber, onde em cada uma delas será armazenada uma determinada informação obtida lá do smart contract. Na verdade, cada uma dessas propriedades de estado elas serão implementadas como constantes para guardar a informação que vai ser obtida lá do smart contract. Observem aqui neste exemplo de código. Esse exemplo mostra exatamente como obter as informações do smart contract invocando os métodos que foram implementados lá no smart contract. Então observem que aquela função componente de mount que eu havia explicado antes foram adicionadas nessa função outras chamadas de métodos, além daquela primeira chamada, né, da Warner. Certo? Na próxima linha é possível observar que um outro método do smart contract, o método contract address, ele está sendo chamado. E esse método ele vai retornar o endereço de um contrato, ou seja, o endereço do contrato, né? O contrato quando foi feito o deploy, a implantação desse contrato em uma rede
da plataforma Ethereum, ele recebeu um hash, né? Ele recebeu um endereço. E esse método que foi implementado lá no smart contract, ele consegue obter este endereço. E aí o endereço obtido vai ser guardado aqui na constante contract address, constante que vai receber, né, o hash, o endereço do contrato. Ela tem uma relação, né, com a propriedade contract address, né? Certo? Para obter o my new number, que é um número, né, um número que poderá ser, né, armazenado na blockchain através de um método do smart contract, foi chamado aqui o método myNewNumber. Então esse método myNewNumber, ele vai recuperar esse número, né, e vai guardar aqui nessa constante. Nesta outra linha, um outro método do smart contract está sendo invocado, que é o addTime2myNumber. Esse método ele foi implementado no smart contract para adicionar 10 ao número que está armazenado na blockchain. Okay? O objetivo desse bloco de código aqui é simplesmente mostrar para vocês como é possível obter informação do smart contract invocando métodos do smart contract por meio de uma instância, né, do smart contract. E esses métodos eles obtêm informações e essas informações são armazenadas nas suas constantes correspondentes. Certo? No final, através do método setState, a gente armazena, vamos dizer assim, o estado atual do app, né, do objeto correspondente. Então, o estado atual corresponde ao valor do hash do proprietário, ao valor do hash do contrato, né, a um determinado número que foi obtido da blockchain, e um novo número que foi gerado a partir do número que estava armazenado na blockchain. Uma vez que essas informações elas são obtidas, como nós podemos exibir essas informações numa página? Observe esse bloco de código que está destacado aqui, ó, dentro da função render. Basicamente, o que esse bloco de código ele faz? Ele cria uma sequência de parágrafos usando as tags p/p, né, que formatam o conteúdo como um parágrafo. Então, para cada informação que deverá ser exibida na página, foi criado aqui um parágrafo. Então, nesse primeiro parágrafo, vai ser exibido o address do proprietário do smart contract, que o address vai ser obtido da constante Warner. Depois vai ser exibido o endereço do smart contract através da constante contract address. Depois vai ser exibido um número que está armazenado lá na blockchain Ethereum através da constante myNewNumber. E finalmente vai ser exibido o número, né, o novo número adicionado de 10 que foi obtido e que foi guardado aqui na constante addTime2myNumber. Lembrando que cada uma dessas constantes de estados elas foram alimentadas no passo anterior, né, exatamente aqui, ó. Aqui, ó, através do método setState. Então, o resultado, se a gente executar o React para testar, o resultado deverá ser esse que vocês estão vendo aqui, ó, uma página gerada dinamicamente, que está mostrando agora o endereço do proprietário do smart contract, o endereço do contrato, né, o número que foi recuperado, que está armazenado na blockchain, e o novo número que foi gerado, adicionando 10 ao número recuperado da blockchain. Beleza? Então, é possível observar uma página dinâmica gerada pelo React, que mostra aqui um front-end, né, com informações obtidas a partir de métodos do smart contract, que foram invocados, né, exatamente aqui, né, dentro da função wrapper componente de mount. Beleza?
Agora eu vou mostrar para vocês como é possível enviar informações para a blockchain. Mostrei como obter, agora eu vou mostrar como é possível enviar. Para nós enviarmos, é necessário, né, implementar um formulário. Observem aqui, ó, a tag form, /form, né, um formulário HTML, que tem uma caixa de entrada criada através da tag input, que vai permitir que o usuário ele possa entrar com uma informação. E esse formulário tem um botão. Quando o usuário clicar nesse botão, um evento vai ser disparado. Um evento do tipo onSubmit, ou seja, um evento de submissão. Beleza? Então, observem aqui que essa caixa de entrada, né, o valor que o usuário digitar nessa caixinha de entrada, esse valor ele vai ser recuperado por essa sequência de código aqui, ó, event.target.value, e aí o valor que o usuário digitar na caixinha de entrada vai ser passado como parâmetro de entrada para o método setState. Então o método setState ele vai guardar na propriedade value o valor que o usuário digitou na caixinha de entrada, que pode ser um valor numérico. Beleza? Quando o usuário clicar no botão, vai ser disparado um evento do tipo onSubmit, um evento associado ao formulário, um evento de submissão. Esse evento onSubmit, por sua vez, ele vai invocar o que nós chamamos de manipulador de evento, ou uma função que implementa o manipulador de evento onSubmit, certo? E essa função, por sua vez, ela vai invocar um método do smart contract que vai adicionar ou que vai enviar o valor que o usuário digitou na caixinha de entrada para a blockchain, para que ela seja armazenada. Beleza? Então vocês vão implementar este formulário, né, no código HTML que vai ser retornado pela função render. Agora é possível observar o código do manipulador de eventos, especialmente o manipulador do evento onSubmit. Conforme eu já falei, essa função onSubmit, né, ela vai ser chamada quando o usuário clicar no botão. Né, vai ser disparado no evento onSubmit e a função onSubmit correspondente ela vai ser invocada. E observem como ela foi implementada. O principal código dessa função é exatamente essas duas linhas aqui, ó. Vamos começar por essa segunda aqui, ó. Essa segunda linha, observe, ó, um determinado método do smart contract chamado addNumber, ele está sendo chamado, né, através da instância do smart contract por meio do myContract. E qual é a finalidade desse método? Observe, addNumber, ou seja, ele adiciona um valor numérico na blockchain, ele armazena um valor numérico na blockchain. Qual o valor numérico? O valor numérico que vai ser obtido através da constante value de estado, que foi alimentada onde? Foi alimentada aqui, ó, né, quando o usuário digitou o número, né, a informação na caixinha de entrada. Estão lembrados disso? Né? O método setState ele vai armazenar o valor que o usuário digitou, né, na propriedade value, que é uma propriedade de estado. E aqui, ó, ela está sendo acessada, né, para obter o valor que o usuário forneceu na caixinha de entrada, que vai ser passada como parâmetro de entrada para o método addNumber, que vai ser enviado através do comando send. Olha aqui, send, né? O comando send é um comando da Web3, né, que vai enviar ou que vai invocar, né, o método addNumber lá do smart contract, passando para ele o valor. Só que tem um detalhe: para que seja possível invocar ou executar o método addNumber ou enviar, né, o valor para esse método, é necessário obter o hash, ou seja, o endereço da conta do usuário que está interagindo com a página, com o front-end.
Para obter o endereço da conta, né, o endereço da conta da carteira, né, que o usuário está usando, carteira, né, ele tem uma conta no MetaMask, a conta que está ativa, né, tem um hash, então para que seja possível obter esse hash, vai ser usado aqui o método getAccountants da Web3. Então o método getAccountants ele vai tornar um array. Esse array ele traz a lista de todas as contas que estão registradas no MetaMask. E aí esse array vai ser guardado aqui nessa constante chamada accounts. E por meio dela, especialmente através do índice 0, que aponta para a primeira conta que está ativa, vai ser possível obter, né, o endereço, o hash da conta que está ativa no MetaMask, que é a conta que o usuário que está interagindo com o front-end está usando. Dessa forma vai ser possível executar, né, o método addNum. Vai ser possível enviar um determinado valor lá para a blockchain para que seja armazenado. Beleza? É isso, pessoal. Os demais métodos, SetState, basicamente o que eles fazem é adicionar aqui na propriedade message uma mensagem, né, do tipo, esperando o sucesso da transação, né, ou a outra mensagem. Você submeteu um número, né, você submeteu o seu número, ok? Então, é dessa forma que é possível enviar dados, né, para uma blockchain. Eu mostrei para vocês duas operações importantes que devem ser implementadas no front-end de uma aplicação descentralizada ou de um jogo NFT, que é obter dados, invocando, né, os métodos de smart contract e armazenando em constantes correspondentes, e também, né, enviar dados. Beleza? Então são dois tipos de operações importantes. E aí, se tudo ocorrer bem na hora de testar, executando o comando npm run start, vocês vão visualizar exatamente a página do front-end, né, a página principal do front-end, mostrando aquelas informações que eu já tinha comentado. E observem aqui, ó, o formulário com uma caixinha de entrada, para que o usuário ele possa digitar um determinado valor, que quando ele clicar aqui no botão confirme, certo? Aquele método addNumber ele vai ser invocado, né? Esse método aqui, ó, tá aqui, ó, ele vai ser invocado. E como ele é um método que vai armazenar um determinado valor na blockchain, vai ser necessário pagar, né, uma taxa de gas. Por isso que o MetaMask ele foi carregado aqui, apresentando o valor da taxa de gas que vai ser cobrada, né? Então, o usuário clica aqui no botão confirme para que essa transação ela seja executada. E, consequentemente, o valor que ele digitou aqui seja armazenada na blockchain. Beleza? Pessoal, vamos lá para as conclusões. Neste vídeo, né, nesta videoaula, eu mostrei como desenvolver um front-end para o smart contract. E para isso foi usado o framework React e a biblioteca LB3JS. Lembrando que nos exemplos anteriores eu ainda não tinha mostrado essa abordagem de desenvolver um front-end usando um framework como o React. E essa abordagem que eu apresentei nesta videoaula, eu estou usando para desenvolver o front-end do jogo NFT Football Clubs, né, Battle, né, conforme eu mostrei para vocês, conforme eu demonstrei para vocês. Beleza? Então vocês poderão seguir essa abordagem para desenvolver o front-end dos jogos, né, que vocês estejam desenvolvendo, os projetos de vocês, por exemplo. E quais são os próximos passos? Pessoal, com relação ao desenvolvimento do jogo NFT, eu pretendo melhorar o front-end por meio da implementação de uma página home, aquela página principal, aquela página de entrada, de abertura do jogo. Eu ainda não implementei, vou fazer isso. Também quero implementar animações de progresso das transações para que o usuário ele observe, né, uma animação quando uma determinada transação ela é realizada. Por exemplo, o usuário, ao realizar a compra
de um Futebol Club Card. Uma transação ela é disparada, o processo de mineração começa a ser executado, e para que o usuário, para que ele não fique, né, para que o jogador não fique olhando para a aplicação sem nenhuma referência do processo, vou colocar ali uma animação que deverá ser finalizada quando a transação também for finalizada. Vou implementar a página de batalha, né, que vai permitir que os jogadores eles possam colocar os seus times de futebol para batalhar, e uma página de administração do jogo, para permitir que o proprietário do jogo ele possa administrar o jogo, por exemplo, cunhando, mitando novos tokens NFT, novos times de futebol, certo? Sem que haja necessidade dele ter que realizar isso através do Remix DE, conforme eu mostrei para vocês na demonstração. E por último, hospedar essa aplicação em um servidor para que várias pessoas possam jogar o jogo. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, peço a vocês, por gentileza, que cliquem aí no like. E também peço a vocês que compartilhem este canal, esses vídeos, porque o meu principal objetivo por meio dessas videoaulas é incentivar a criação de uma comunidade de desenvolvedores de jogos NFT, de desenvolvedores de aplicações descentralizadas para blockchain, que é uma comunidade ainda muito pequena aqui no Brasil. Então o Brasil precisa avançar muito nessa tecnologia. Beleza? Então conto com a ajuda de vocês aí, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima videoaula.